Eu tenho uma palavra, eu quero compartilhar com você algo, tá? Se puder colocar aí o título. E eu fiquei só não, eu e o Espírito Santo e... o Tiaguinho está aí, glória ao Eterno. Glória ao Eterno. Vamos nós. Cadê o título? Eu não sei você, mas... Não sei não. Não sei você, mas olhe, 2022, acho que foi o ano que eu tive mais obstáculo na minha vida. E eu falo isso sorrindo, sabe por quê? Porque esses obstáculos não me fizeram parar. Nenhum obstáculo pode te dar o direito de fazer você parar. Amém? Eu não sei nos últimos anos, mas talvez esse último ano para você tenha tido alguns obstáculos ou não. Para mim, cara, olha, gente, vou te falar, viu? Tinha dia que eu tinha no mínimo uns 3 leões. Aqueles leões que são falsos, né? Que só rugem. Mas eu tive que me posicionar. Eu quero estar falando um pouquinho sobre isso. Sobre os obstáculos diários. Que todo ser humano tem. E existe uma referência bíblica que eu quero traçar um paralelo com essa mensagem de hoje. Eu queria que no 3, você que está sentadinho aí, bem confortável, você começasse a ler comigo isso. Tá bom? Amém? Posso contar com você? Amém? Só ouvi a voz do Alberto, cara. Esse cubano. Diga assim, ó. Espírito Santo. Diga, ativa a minha voz. Diga, ativa a minha voz. Diga assim, ó, a minha voz, os meus sentidos, tudo meu agora é teu. Amém? Vamos lá, no 3, tá bom? 1, 2, 3. Quero... Seguinte. 12. Tem mais um? Tem. Vai. Peraí. Eu sei que isso é chato às vezes, entendeu? Mas é didático. É didático. Mais do que nunca, você precisa declarar a palavra. Pastor, mas eu já declarei hoje. Declara de novo. Eu desconheço quem tem o hábito de declarar a palavra constantemente. Se ele acha ruim ou se arrepende, ou acha que perdeu tempo. Então, em nome de Jesus, você falou aí, você entregou tudo para Ele, os sentidos, a tua voz, o teu olhar, o teu entendimento. Você entregou, é dele agora. Então, faz a vontade dele, sabe por quê? Porque quando nós fazemos a vontade dele vem sobre nós. E em Romanos 12, é claro, fala assim que a vontade dele ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. É o único que atinge esse nível. Então, vamos ler. Só tem esse versículo e talvez mais um. Então eu queria contar com a tua força agora. Com a força que você tem, essa força gaúcha, tchê. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Não, irmãos. Não alcancei. Aleluia! Esse tem sido um dos versículos que tem assim, me guiado
nesse ano de 2022. Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Filipos, aos filipenses, aos irmãos filipenses, para falar sobre a superioridade demonstrada da salvação em Cristo. O interessante é que, sobre essa imensa alegria, ele mostra o fruto do relacionamento sincero com Deus que conhecemos por Pai. E ele se coloca aqui em uma condição que, às vezes, nós nos achamos incapazes de declarar palavras como essa. É incrível como Paulo aqui, ele reforça o princípio da comunhão. Ele traz um exemplo para a igreja de Filipos, como ela deve se comportar, como ela deve se posturar por algo que ele almeja tanto. E abrindo um parêntese, Paulo aqui ele estava preso. E sabe o que é mais louco? Porque ele mesmo sendo preso, se você ler essa carta aos Filipenses, você vai ver como ele começa a indicar irmãos para visitar essa igreja, para cuidar dessa igreja. Porque mesmo preso, ele não se colocou na condição física o qual ele vivia naquele momento. O seu espírito era totalmente liberto. Em determinado momento, falando para outra igreja, ele disse assim, eu não estou com vocês de corpo presente, mas estarei em espírito. E ele estava preso. O que eu estou querendo te dizer? É que muitas vezes no ano de 2022, você se deparou em situação que se achou encarcerada. Você se achou preso, presa em determinada situação, e às vezes por se achar apenas pensar que você está nessa condição, você quer entrar num estado de inércia. Você conhece alguém que tem problema de depressão, ou de ansiedade, ou síndrome de pânico, esses problemas psicossomáticos? Você percebe como às vezes ela se enclausura em um local que não tem nada a ver. Eu estou falando isso porque eu já tive problemas com isso, graças a Deus. Eu estava conversando com um casal semana passada. Eu sou meio assim, nós estamos em 2022, desde 2006, que esse mal desapareceu da minha vida. O mundo fala muito, quem tem problema de ansiedade, esses problemas psicossomáticos, ele tem que aprender a conviver com isso. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você vive em um nível terreno, realmente você tem que aprender a conviver com isso. Mas quando você atinge um nível em Deus, você não se preocupa em conviver com isso, sabe por quê? Diga assim comigo, porque isso não pertence àqueles que decidem viver um novo nível em Deus. Não estou querendo entrar em questionamento sobre a condição de um profissional na área da psicologia ou da psiquiatria. Não estou falando isso. O que eu estou falando é de algo muito além de uma condição mental terrena, de uma condição emocional terrena. Eu estou falando de um outro nível. Bom, eu estou falando porque Deus me deu a clareza de falar sobre isso, porque Ele me capacitou, Ele me curou. Eu vou dizer de novo, Ele me curou. O que é que eu te digo? Possivelmente eu poderia ter todos os motivos para cair em depressão, em ansiedade, em qualquer desses aí problemas que aconteçam. Mas sabe o que acontece? Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo caminhando para o soberano prêmio da minha vocação.
Você sabe qual é a vocação que você tem em Deus? Talvez esse seja um ponto a ser tratado nessa noite na sua vida. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, meu tchê, minha tchê, meu guri, minha guria. Se fosse lá no Ceará, eu dizer macho. Se fosse para mulher, macho. Ou não, mulher, é macho mesmo. Lá é tão louco. Mas sabe o que eu estou querendo te dizer? Ah, Espírito Santo, eu estou tão faminto de você. Eu vou sair de todo o contexto aqui hoje. Amém. Paulo traz algumas orientações para a igreja de Filipos. Estou um pouquinho rouco porque hoje eu me gastei de manhã. Me gastei no batismo. E eu amo me gastar para o Senhor. Ah, como eu amo. Eu criei uma dependência total sobre Ele. Paulo, ele dá algumas orientações do que ele estava vivendo em Deus. A primeira orientação que ele dá, ele fala assim, ó: quero conhecer a Cristo. É Paulo aquele que caiu do cavalo quando estava a caminho, estava indo perseguir os cristãos. Ele caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias. É aquele que ouviu a voz do próprio Jesus, está lá em Atos 6. Diz assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É esse cara que está dizendo assim, ó: eu quero conhecer a Cristo. É esse cara, segundo ele fala, que conheceu um homem que era ele, que chegou até o 3º céu, não sabe se em corpo ou se em espírito. É esse cara. Diz assim, ó: eu quero conhecer a Cristo. Talvez essas orientações são ferramentas, conselhos, direcionamentos. E eu acredito que a igreja precisa muito para 2023. Conhecer a Cristo. O próprio Jó, no final do livro, diz assim: olha, antes eu conhecia esse Deus só de ouvir falar. Me falavam tanto dele. Aí ele diz assim: mas hoje, cara, eu conheço esse Deus de com ele andar. Diga assim: conhecer a Cristo. Diga mais uma vez: conhecer a Cristo. É o que nós precisamos para esse tempo. Você quer estar imune a muitas coisas, a todas as coisas, e que o mundo libera sobre a sua vida, que você percebe, você sabe e você tem certeza que é nociva à tua saúde espiritual? Conheça a Cristo e você vai ver como esse conhecer a Cristo vai te deixar imune às coisas do mundo. Paulo, ele fala isso. Ele viveu experiências. Paulo aqui, ele mostra que o viver com Cristo não é você caminhar em um lago ou em uma piscina ou em um local onde você você percebe aonde você está pisando. Mas viver com Cristo, imagine você ter um poço. Lá no Ceará a gente chama de cacimba. Eu não sei como é que chama aqui. Também uma cacimba estreita e profunda. Cara, como eu tinha medo quando eu olhava para as cacimbas, os poços lá em Fortaleza, no Ceará. Quando eu olhava assim, me dava medo. Porque só para o balde, né, que tinha a corda, que para você descer, para você alcançar a água, era 5 a 10 metros de profundidade para ele alcançar a água.
E depois dali, quando eu alcançava algo, ainda tinha uma profundidade intensa. E quando eu via alguns dos meus familiares, primos e tios que desciam e tomavam banho, eu ficava meio que desesperado. Até que eu aprendi a nadar. Até que eu decidi descer num poço desse, numa cacimba dessa. E vi que não era nada tão difícil. Não era tão impossível assim. Assim é caminhar com Cristo, é conhecer a Cristo, é você decidir mergulhar todos os dias. Quer que eu te diga algo? 2023 vai ser o ano em que você tem todas as possibilidades de conhecer mais a Cristo. Vai depender única e exclusivamente de você. Não vai depender do teu líder de Casa Luz, não vai depender do pastor da tua rede, não vai depender da minha condição, vai depender única e exclusivamente de você decidir a conhecer a Deus e ter um relacionamento gracioso. Paulo, quando ele começou a se relacionar com Deus, ele atingiu um nível, e é o que eu quero falar um pouco, sobre esse nível, que retrata nesses versículos aqui. Eu falei semana passada, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Querido, você quer ser bem sucedido na sua vida? Você quer ser um empresário reconhecido, renomado? Você quer ser alguém, sabe, eficaz, excelente no que você faz? Você quer ser reconhecido em todas as áreas? Você quer, quando passarem a olhar para você, esse cara, essa guria, essa menina, ela é especialista nisso, ele é um bom médico, ela é um bom advogado, sei lá, qualquer área que seja. Você quer ser especialista, quer ser eficaz, quer ser reconhecido dessa forma? Conheça a Cristo. Às vezes nós achamos que conhecer a Cristo só vem através da igreja, porque eu quero ser um bom líder, eu quero ser um bom diácono, um bom pastor, sei lá, eu quero ser um bom, um bom participante da equipe do louvor, eu quero ser uma boa pessoa para ficar na recepção. Não, isso é pequeno. Diga assim, o que Deus tem para mim é muito grande. Diga assim, vai além da minha mente, vai além das minhas condições terrenas. Paulo, ele fala para a igreja de Filipos aqui. Uma outra orientação, uma outra observação que ele faz é experimentar o poder de sua ressurreição. Hoje, nós tivemos o batismo. E no batismo nós falamos sobre Romanos 6, capítulo 6 de Romanos. E o versículo 4, eu até coloquei aqui, que Paulo declara assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. E o versículo 5 ainda diz assim: uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Paulo está comparando com alguém que renasceu e que a morte não pôde detê-lo. Paulo está comparando o batismo, a condição de experimentar a ressurreição. Você só tem como experimentar a ressurreição quando você decide mortificar a tua velha criatura. E a velha criatura, geralmente, ela bate em momentos, ela vem atacar a tua mente, atacar os teus comportamentos, para você estar fazendo algo que não é do seu feitio. Se você parar agora por um momento e pensar, e perguntar, muitas das vezes não precisa nem perguntar ao Espírito Santo, você só precisa perguntar para você mesmo, ser verdadeiro, verdadeira com você. Aonde eu devo mudar?
o que eu devo fazer para ser uma pessoa melhor. Com certeza, a tua consciência vai te falar. Mas Paulo aqui, ele leva a um nível muito maior, ele puxa a igreja, ele puxa aqueles que decidem mergulhar para um nível muito maior. Quando decidimos experimentar as coisas do reino de Deus, conforme ele diz aqui, experimentar o poder da ressurreição, é porque nós temos que entregar algo para ser mortificado. Um outro ponto, uma outra orientação que ele faz é ir até a morte com ele. E o interessante é porque nesse ponto aqui, Paulo ele não está falando do grande dia em que iremos ressuscitar com Cristo em glória. Ele está falando de um outro nível, de um nível mais profundo. Existe um nível mais intenso para que você venha desfrutar, para que como igreja, como corpo, como homem, mulher, jovem, adolescente, você tenha condição de desfrutar disso, ir até a morte com Ele. Entenda, Jesus é a única porta de acesso, não existe outra. Você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não acessar a porta que é Jesus, para você se tornar excelente naquilo que você faz e despontar e ser uma pessoa relevante como Ele deseja que você seja, você vai viver em um nível e sempre vai procurar lugares ou condições que você acredita que vai alcançar, mas é na porta chamada Jesus que você encontra uma condição e você desponta para algo muito melhor e maior que Ele tem para você. 2023 é um ano onde você precisa acessar essa porta. Amém. Acessar essa porta. Lá em João ele fala: eu sou a porta. E aquele que passar por mim vai encontrar pastagens. Porque eu sou bom pastor e eu amo cuidar das ovelhas, das minhas ovelhas. E as minhas ovelhas escutam, conhecem a minha voz. Talvez para conhecer a Cristo, você precisa praticar a ouvir a voz dEle. Ah, pastor, mas o que tem a ver com ceia? Vou te mostrar. Paulo fala, alcançar a ressurreição dos mortos em Deus. E aqui ele fala de um nível, e eu acredito que, se não for a única vez, é uma das poucas das vezes que fala desse nível aqui, que é chamado, uma palavra chamada ekanastasis eknekron, do grego, que é um nível, eu até anotei aqui, que se for traduzir de uma forma literal, é a ressurreição para fora entre os mortos. O que quer dizer? Trata-se de uma afirmação que, até onde se sabe, não se encontra em nenhum lugar nas Escrituras. E subentendemos que se refere a uma ressurreição superior. Paulo estava tão condicionado a viver, a depender de Deus, que ele desejou isso. O que você está disposto, o que você está disposta a viver em Deus em 2023? Do que você está disposto a fazer? Ah, pastor, as minhas contas, as tuas contas, querido. Talvez as tuas contas sejam um problema de organização financeira. É simples. As tuas contas pode ser um acaso, uma fatalidade que aconteceu, mas se parar, organizar, você vence. É terreno. Mas o que Deus tem para a sua igreja é algo muito maior. Diga, o que Deus tem para mim é muito maior.
que Deus tem para a sua igreja é muito maior. Paulo, ele não almejava uma simples ressurreição, porque ele sabia. Ele era um conhecedor da palavra. Era algo cultural no meio judaico. Eles sabem sobre essa ressurreição do grande dia. O próprio Jó sabia disso. Então ele não estava falando de uma ressurreição conforme todos esperam. Ele estava desejoso de uma ressurreição muito maior e muito mais intensa na presença do Senhor. Talvez para 2023 o que nós precisamos, o que a igreja precisa, é de uma ressurreição muito maior. Deus, eu fui batizado, eu falo em línguas, sou renovado todos os dias, eu ouço a tua voz, eu medito na palavra, mas eu procrastino, mas eu minto, mas eu me envolvo com, sei lá. O nível que Deus quer que você ressurja, que você ressuscite, é um nível muito maior do que essas pequenas coisas que você acha que são grandes para você, quando na realidade você só precisa olhar para o autor e consumador de todas as coisas e fazer com que ele ressuscite verdadeiramente na sua vida e através da sua vida. Eu acredito que nos próximos meses vocês vão me ver pregando desse jeito. Porque eu estou inconformado. Eu estou inconformado. Estou inconformado de ver irmãos, de ver igreja, de ver alguns irmãos que eu amo, viver ciclos na vida onde já precisavam ter rompido. Mas eu sei que você vai vencer, e eu sei que nós vamos vencer, eu sei que nós vamos atingir um novo nível. 2023, declare comigo, 2023, existe um novo nível para a minha vida. Ele está disponível para você. Paulo não estava preocupado se ele estava encarcerado, Paulo não estava preocupado se ele foi picado por cobra, Paulo não estava preocupado se ele ia, a forma como ele ia morrer, sabe por quê? Porque ele havia atingido um novo nível de ressurreição. Existe um novo nível de ressurreição. Mas Paulo também, além de direcionar algumas orientações, ele mostra e dá o exemplo da própria vida dele. Do exemplo que ele dá com ele mesmo, está no versículo 12, que diz assim: não estou dizendo que obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Se você começar a se enxergar conforme Deus te vê, se você começar a entender e a valorizar o sacrifício de Cristo pela sua vida, o sacrifício de Cristo por você, você consegue imaginar um Deus se despindo de sua glória, se vestindo num corpo mortal, para suportar ultrajes, para ser retalhado, para sofrer, para padecer, e chegar ao ponto, naquela época, uma morte de cruz era a pior humilhação que um ser humano poderia passar. E ele fez isso por nós, por uma geração passada, uma geração presente, uma geração futura.
Se existe algo que eu não vou me cansar de falar disso, desse alto preço, pagou por nós, queridos. E nós não queremos às vezes desfrutar, imergir, para depois, sabe, ser ressuscitado nesse novo nível de ressurreição que Ele tem para os seus filhos, para todo aquele que crê, a todo aquele que deseja, a todo aquele que almeja. Ele fala, não que eu já tenha alcançado. Não havia segurança alguma em Paulo, porque já estava em um novo nível. Não tinha. Ele sabia que ele tinha crido, ele sabia que estava salvo e que subiria aos céus na vinda de Cristo. Ele sabia que tinha uma vida eterna e que herdaria junto com todos os santos em luz. Ele sabia, mas entretanto, ele não sabia, e nenhum de nós sabe também, qual será a parte do trono e julgamento de Cristo. Só o próprio Cristo. Mas ele decidiu viver essa intensidade. Decida em 2023 ser intenso em conhecer a Cristo, a se aprofundar com Ele, a reconhecer e a viver aquilo que Ele tem para você. Se você não conseguiu viver em 2022, não tem problema, esqueça das coisas que para trás ficaram e prossiga a querer viver essa nova etapa de uma ressurreição completa que Ele tem para você. Ah, Jesus. E aqui ele fala assim, ó, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Na minha forma de pensar, só existe um momento em que eu paro para pensar das coisas que para trás ficaram. É no momento da Santa Ceia. Porque eu trago sobre mim um memorial de algo que me libertou. Eu trago sobre mim um memorial de algo excelente, de um ensinamento que Ele deixou para nós. Tirando a Santa Ceia, eu não quero mais parar e ficar olhando para as coisas que para trás ficam. Acho que você já sabe. O maior problema de depressão é porque as pessoas estão presas violentamente ao passado. Assim como a ansiedade é presa ao futuro, a depressão é presa ao passado. Sabe o que é mais louco? É porque o apóstolo Paulo fala isso. Não ficais ansiosos por coisa alguma. O próprio Jesus disse, o que adianta, cara? Você vai acrescentar um côvado, um palmo na sua vida, no percurso da sua vida? Agora eu pergunto, para que se preocupar? Para que estar ansioso? Para que estar ansiosa? Para que estar preso ao passado? Ah, porque eu errei, não era para mim ter feito isso, não era para ter feito esse negócio. Ei, pare! Olhe para a frente. Olhe para a cruz de Cristo. Olhe o sacrifício que Ele fez por você, por nós. Olha a habilidade, a capacidade que Ele liberou ao ato dele ir para a cruz e liberou assim, ó, você tem toda a condição de ser mais que vencedor. Por isso que eu fico indignado, porque eu olho para as pessoas e digo, não, Deus, eu não acredito. Uma capacidade de querer desistir. Não. Hoje não. Hoje não. Diga assim, hoje não. Diga assim, hoje eu prosseguirei para o prêmio da vocação soberana que Ele tem para mim.
você pode até vir depois conversar comigo. Pastor, é porque tu não sabe da minha história. Aí eu conto a minha história para você. Aí a gente vai traçar um paralelo. Ah, pastor, mas é porque eu sofro muito. Tá, entendo, sofre. Tá, tem problema? Tem. Mas eu não me condiciono na condição que você está. Eu prefiro pegar você e trazer para a condição que eu estou. Diga assim comigo: viver por fé. Viver na alegria do Senhor, que é a minha força. Viver em santas expectativas que não me causam ansiedade alguma. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui Paulo mostra algo bem interessante. Cara, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Uma coisa eu faço, eu prossigo. Paulo ele começa a mostrar para a igreja dos filipenses: ei, se houve algum erro entre vocês, se houve alguma condição que quis fazer com que vocês parassem, tá, parem. Porque estão brigando? Parem. Perdoem-se. Gente, se você não tem noção da chave, da arma, sei lá, da atmosfera, imagine o que é. Você pode adjetivar como você queira aí. Do poder do perdão. Não sei por que eu estou falando isso, mas o Espírito sabe. Ele diz assim, ó: eu concentro todos os meus esforços nisso. Isso é uma expressão que ele mostra desejo, uma ambição saudável. Cara, tá. Perdi a minha empresa. Perdi o meu negócio. Perdeu? É passado. Força. Tem uma música que eu acho legal, de um rapper, que o nome da música é Foco, Força e Fé. E ele fala que essa condição que é o que mantém ele de pé. E ele fala um pouco da história dele. Teve decepções, foi traído, foi traída, foi causa de armação, armaram contra você. Esqueça das coisas que para trás ficaram. E é nesse momento que eu quero trazer um paralelo. Quando Paulo diz assim: corra para o propósito, o bom propósito, porque existe uma premiação celestial e eterna para você. Hoje é uma noite de Santa Ceia. É um memorial. E é o único momento que eu trago, de uma certa forma, o passado, não porque é o passado, porque tem a ver com o futuro. Porque ele diz assim, ó: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então é o único momento que eu paro para ver o passado. Puxa vida, Jesus Cristo, meu irmão mais velho, ele celebrou uma ceia no passado, porque ele sabia que um dia ele iria voltar, e eu teria que estar fazendo isso como um ato memorial, para gerar em mim uma santa expectativa e uma doce esperança de um dia me encontrar com ele. Essa noite é uma noite em que você tem todos os motivos de sobra para cear. Eu vou dizer de novo: essa noite é a noite
que você tem todos os motivos de sobra. E se você quiser, ainda te dou mais alguns, para você cear. Pastor, eu estou desviado. Não, nunca mais fale isso, em nome de Jesus. Desviado quem está é o diabo, para ele não tem mais jeito. Talvez você pensou em tirar umas férias. Talvez você deu vontade de dar um rolê fora. Mas hoje é a noite. Se você quiser retornar, estamos aqui de braços abertos para receber e cearmos. Porque ceia é celebração. Ceia é um momento onde nós chamamos quem está fora para ser inserido, para poder fazer parte. Ceia não tem a condição de ser para excluir. Não, ela insere. Paulo, ele mostra para a igreja de Filipos uma condição dela ser inserida no que ele estava vivendo. Se você ler todas as cartas que Paulo escreve, sempre ele vem, ele libera uma palavra de amor, ele exorta, ele motiva, ele orienta, ele corrige, mas tudo de uma forma para crescimento do corpo de Cristo. E tudo isso, você só consegue entender em um ambiente chamado a glória do Senhor. Porque no ambiente chamado glória, já não tem mais preto, branco, rico, pobre, certo ou errado. Porque no ambiente da glória dele, tudo se organiza. Se você está no ambiente da glória dele, você passa por um alinhamento, você passa por uma transformação. Mas você tem que querer esse ambiente para viver o que o apóstolo Paulo viveu. Se formos traçar, estudar um pouco do histórico de Paulo, ele era o cara menos indicado para ser o apóstolo da nova aliança. Porque era um cara que matava cristão, ele perseguia a igreja do Senhor. Será que você faz pior do que Paulo? Deixa eu te falar. Mesmo que você faça pior do que Paulo, a graça de Deus é capaz de te regenerar e te levar a um novo nível.